ácidos e bases e reações de neutralização. As habilidades trabalhadas serão: utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras a 25 graus Celsius, interpretar reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fortes como reações entre H+ e OH-. Então, inicialmente falaremos sobre o que são ácidos e bases. Então, a primeira definição sobre ácidos e bases estava relacionada ao paladar, relacionada ao gosto das substâncias. Então, os ácidos seriam substâncias que têm gosto azedo, já as bases têm gosto amargo, têm sabor adstringente. Por exemplo, o limão, quando colocamos ele na boca, ele será azedo. Segundo essa definição, ele seria um ácido. Já um sabão, por exemplo, não é recomendado fazer isso, mas caso colocamos sabão na boca, percebemos que ele terá um sabor adstringente, um gosto meio amargo. Nesse caso, seria considerado como uma base. Então, os ácidos têm um sabor azedo, as bases teriam um sabor amargo. Porém, essa classificação ela não é muito adequada, uma vez que nem toda substância poderemos colocar na boca. Então, dependendo do que for colocado na boca, poderá causar alguns riscos à nossa saúde. Então, algumas substâncias podem ser tóxicas ou podem causar algum problema à nossa saúde. Então, não devemos colocar na nossa boca, não devemos colocar para determinar o sabor. Então, essa classificação de acordo com o gosto, ela não é muito adequada. Temos como exemplo algumas substâncias que são ácidas, só que elas são corrosivas. Então, quando colocadas em contato com a pele, em contato com a nossa boca, a língua, podem causar queimaduras e, dependendo da quantidade, dependendo da concentração, podem causar problemas mais sérios à saúde, levando até mesmo a óbito. Então, o cientista chamado Arrhenius, ele propôs uma nova definição sobre ácidos e bases. Então, no final do século XIX, por volta de 1884, ele propôs a definição sobre ácidos e bases baseada em reações de dissociação de algumas substâncias em água. Foram feitos alguns estudos das reações de dissociação em água. Então, o que acontecia quando alguns materiais eram dissolvidos em água? Então, de acordo com o comportamento dessas substâncias, de acordo com os resultados obtidos, ele propôs a definição de ácidos e bases. Então, para Arrhenius, um ácido era a substância que, quando colocada em água, quando dissolvida em água, libera os íons H+. Se uma substância é colocada em água e libera o íon H+, o íon hidrônio, essa substância será considerada como um ácido. Então temos como exemplo aqui o HCl, conhecido como ácido clorídrico. Então, quando essa substância é colocada em água, ocorrerá a liberação do íon hidrônio, do íon H+, e também do íon cloreto, Cl-. Um outro exemplo seria HNO3, que é o ácido nítrico. Então, quando colocado em água, quando dissolvido em água, ocorre a liberação do íon H+, e também do íon nitrato, NO3-. Então, como nessas duas substâncias ocorre a liberação do íon H+, elas serão classificadas como ácido. Uma outra forma de representar o íon H+ seria H3O+. Nesse caso, um átomo de hidrogênio estaria ligado a uma molécula de água, e haveria falta de carga negativa, haveria falta de um elétron, então por isso haveria essa carga positiva. Então, de maneira simplificada, podemos colocar H+. Uma outra forma que pode ser encontrada seria H3O+, que representa o íon hidrônio. Já as bases, para Arrhenius, são as substâncias que, quando colocadas em água, quando dissolvidas em água, liberam o íon OH-, o íon hidroxila. Então, quando é dissolvido em água e libera o íon hidroxila, OH-, seria uma base. Então, temos, por exemplo, aqui o hidróxido de sódio. Quando é dissolvido em água, ocorre a liberação do íon sódio, então Na+, e também OH-, o íon hidroxila. Então, devido à liberação desse íon hidroxila aqui, OH-, o hidróxido de sódio ele pode ser considerado como uma base. E temos um outro exemplo aqui, o hidróxido de potássio. Então, quando o hidróxido de potássio ele é dissolvido em água, ocorre a liberação do íon potássio aqui, K+, e também OH-. Então, também liberou a hidroxila, OH-, então também é um exemplo de uma base. Então, se é colocado em água, se é dissolvido em água, libera o íon OH-, então será uma base. No caso da água, quando consideramos ela na forma pura, então água pura,
ela não pode ser considerada nem como um ácido e nem como uma base, então ela não será nem ácida nem básica. Então, quando ocorre a reação de dissociação da água, serão formadas quantidades iguais do íon H+, do íon hidrônio, e do OH-, que é a hidroxila. Então, como as quantidades de H+ e de OH- são exatamente iguais, a água será considerada neutra. Então, a água ela não é ácida e também não é básica, ela é neutra. Se tivesse um excesso de íons H+, ela seria ácida. Se tivesse um excesso de íon OH-, seria básica. Mas como as quantidades são exatamente iguais, não é ácida nem básica. Então a água na sua forma pura, ela será neutra. Quando um ácido reage com uma base, teremos uma reação chamada de neutralização. Então as reações de neutralização ocorrem entre ácidos e bases. Então nessa reação de neutralização, o íon H+, ele reagirá com o OH-, então ele se juntará com o OH- para a formação da água. Então vai ocorrer o oposto do que vimos na reação de dissociação da água. Então na reação de dissociação da água, a água liberava H+ e OH-. Agora teremos o oposto. Esse íon H+ se liga ao OH-, formando água. Então um dos produtos da reação de neutralização, a reação entre um ácido e uma base, será a água. Os outros íons presentes na reação, eles se juntam formando um sal. Então, o ânion, que é um íon negativo liberado pelo ácido, se junta ao cátion, que é o íon positivo da base, formando um sal. Então temos como exemplo aqui Na+, o íon sódio, que é liberado na dissociação da base, ele se juntará com o íon cloreto, Cl-, que é liberado na dissociação do ácido, formando um sal, no caso cloreto de sódio, NaCl. Então, colocando tudo junto aqui, a reação de neutralização, lembrando que é uma reação entre um ácido e uma base, então colocamos aqui a base, nesse exemplo, o hidróxido de sódio, juntamente com o ácido, nesse caso o ácido clorídrico. Então, quando colocados em água, ocorre a dissociação, então a base formará Na+ e OH-, já o ácido formará H+ e Cl-. Então, para cada caso, terá um cátion e um ânion. Então, aqui, o OH- se junta ao H+, formando uma molécula de água, que é colocada aqui. Sobraram o Na+ e o Cl-. Então, esses dois íons, eles se juntam, formando um sal. Então, nesse caso, cloreto de sódio. Então, a reação de neutralização vai gerar água e também um sal. Então são esses os produtos das reações de neutralização, sempre um sal e água. Então o OH- junta-se com H+, forma água. Os outros íons se juntam, formando um sal. Em alguns casos, alguns ácidos podem liberar mais de um íon H+. Temos como exemplo aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, que quando é dissolvido em água, é possível que haja liberação de dois íons H+, e também do íon sulfato, SO4, 2-. Então, nesse caso, como são dois íons H+, é necessária a presença de dois íons OH- para que haja neutralização total. Então, para que não haja o excesso de ácido, é preciso colocar a mesma quantidade dos íons H+. Então, como tem dois íons H+ aqui, tem que colocar também dois íons OH-. Temos um exemplo aqui da reação entre o hidróxido de sódio, NaOH, com o ácido sulfúrico. O hidróxido de sódio libera Na+ e OH-. Já o ácido sulfúrico, além do íon sulfato SO4 2-, liberará dois íons H+. Então, nesse caso, a base libera apenas um íon OH-, já o ácido libera dois íons H+. Então, esse OH- reage com esse H+, formando uma molécula de água. Porém, ainda há um íon H+. Então, para neutralizar esse íon H+, é necessário colocar mais uma base. Então, teria que colocar mais uma molécula de hidróxido. Então, teria que colocar mais um íon Na+, e mais um íon OH- para neutralizar totalmente. Então, esse OH- colocado aqui, ele reagirá com o H+, formando outra molécula de água. Sobraram
dois íons Na+, e o íon sulfato, então esses íons reagirão formando um sal. Teremos aqui Na2SO4, que é o sal, sulfato de sódio, e as duas moléculas de água formadas aqui. Então, como o ácido libera dois íons H+, é necessário colocar duas moléculas de base, considerando que cada uma libera apenas um OH-, então é necessário colocar mais uma molécula de base aqui para neutralizar totalmente esse ácido. Se fosse colocada apenas uma, ainda haveria um excesso de ácido aqui. Então a neutralização total ocorre quando a quantidade de íons OH- é igual à quantidade de íons H+. Então é necessário colocar uma segunda base para neutralizar totalmente. E algumas bases podem liberar mais de um íon OH-. Então temos como exemplo aqui o hidróxido de cálcio. Então quando ocorre a dissociação do hidróxido de cálcio, vai haver a liberação do íon cálcio, que é o Ca2+, e também pode haver a liberação de dois íons OH-, então a liberação de duas hidroxilas. Então, como temos duas hidroxilas, para haver a neutralização total, é preciso colocar dois íons H+. Então, para neutralizar totalmente, a quantidade de íons H+, também será 2. Então, temos como exemplo aqui a reação entre o hidróxido de cálcio com o ácido clorídrico. Então, a dissociação do hidróxido de cálcio haverá a formação do íon Ca2+, e também poderá haver a liberação de duas hidroxilas, dois íons OH-. Já esse ácido, ele libera apenas o íon H+. Então esse íon H+ reage com o íon OH-, formando uma molécula de água. Mas como ainda há um íon OH- aqui, é necessário adicionar mais uma molécula de ácido, então mais um cloreto de hidrogênio. Então haverá adição de mais um H+, e outro Cl- aqui. Então esse íon H+, que foi adicionado aqui, reage com esse íon OH-, formando uma outra molécula de água. Então serão formadas duas moléculas de água. Sobraram aqui o íon cálcio e dois íons cloreto. Então esses íons reagirão formando um sal. Então, como a base libera dois íons OH-, é necessário colocar duas moléculas de ácido. Então, nesse caso, como cada ácido libera apenas um íon H+, é necessária a presença de duas moléculas para neutralizar totalmente, e assim não haverá o excesso de base. Então, para neutralizar totalmente, são necessárias duas moléculas de ácido, nesse caso, para que não haja excesso de base. Com isso, haverá a formação de duas moléculas de água, devido às reações do íon hidroxila, OH- com o íon H+. Então, ocorre aqui duas reações desse tipo, formando duas moléculas de água, e também haverá a formação do sal com os íons que sobraram, no caso, o cálcio 2+, e o íon cloreto Cl-, que são dois aqui.